Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para começarmos com o tema que está em cima de todas as mesas, a guerra entre Israel e o Hamas. É uma guerra que tem tido as mais diversas e numerosas consequências e repercussões no mundo inteiro. Digamos que estamos ainda na fase, pelo menos no dia em que gravamos, em que o dito mundo inteiro está à espera de que o exército israelita entre por terra eh, na faixa de Gaza. Como é que tem acompanhado todos estes 10 dias de absoluto caos no Médio Oriente, embaixador? Com alguma angústia, devo dizer, porque o que se tem passado ali é o prelúdio de uma guerra longa e de uma desestabilização que ameaça prolongar-se e que ameaça eventualmente estender-se à região. Os últimos dias têm ficado marcados e nós estamos a fazer esta gravação na quarta-feira e, portanto, não sabemos ainda os resultados, nomeadamente da visita de Joe Biden e o que virá a seguir, mas têm ficado marcados, em primeiro lugar, depois daquilo que já falámos na semana passada, o ataque do Hamas a Israel, com a morte de cerca de 1.300 pessoas e a tomada de reféns esses que foram levados para a faixa de Gaza pelo Hamas. E convém repetir uma coisa: o Hamas é quem dirige politicamente a faixa de Gaza. Eu, quando digo politicamente, quero dizer que o Hamas foi eleito dentro da faixa de Gaza e, portanto, a sua ação é de natureza política primeiro, com uma dimensão militar que é esta das ações de natureza terrorista, claramente, porque é nisso que configura ações de rapto de civis, de morte de civis, tudo isto configura exatamente aquilo que é o modelo terrorista. Aliás, o Hamas estava considerado como um movimento terrorista já há bastante tempo por parte de várias organizações, nomeadamente por parte da União Europeia. E, portanto, o Hamas faz o ataque, recua para dentro da faixa de Gaza, Israel começa a bombardear a faixa de Gaza e a pedir às pessoas que vivem na parte norte da faixa de Gaza para se deslocarem para a parte sul da faixa de Gaza. Estamos a falar, volto a dizer, de um território que tem 41 km de comprimento. Portanto, estamos a falar de sair andar 20 km para sul. E nesses 20 km para sul, conseguir encaixar aí cerca de 2,5 milhões de pessoas que aí estão e que já viviam em condições trágicas e agora estão a viver em condições humanitariamente, neste momento em que estamos a falar, dramáticas, pela simples razão de que já não há medicamentos, não há comida. Israel cortou a eletricidade e a água. E os corredores humanitários, não foi possível criar nenhum corredor humanitário, porque na fronteira sul, a fronteira entre Israel e o Egito, em Rafah, os israelitas não deixam entrar ajuda humanitária se os palestinos não saírem. Os palestinos, alguns querem sair seguramente, o Hamas não quer que eles saiam, e não quer que eles saiam na base de uma lógica que eu diria historicamente com algum sentido. Isto é, se os palestinos saem da faixa de Gaza e vão para qualquer outro país ali ao lado, o lado imediato é o Egito, mas podia ir para a Jordânia, podia ir para a Síria, podia ir para o Líbano. Mas nós temos que perceber que vivem 2,5 milhões de palestinos na Jordânia, que vivem 500 mil na Síria e que vivem 400 mil no Líbano. E que foi Vale a pena recordar, embaixador, se me permite interromper, que vale a pena recordar que a questão demográfica foi, desde pelo menos há 30 anos, uma questão igualmente política nas relações entre Israel e a Palestina. Sim, mas porque ela, António, tem uma outra dimensão, que é a demografia dentro de Israel. Isto é, Exatamente. eh, Era uma tentativa de vencê-los pelo número, digamos assim. dentro de Israel há palestinos que vivem dentro de Israel. E esses palestinos são cidadãos israelitas. É que estamos aqui com três realidades diferentes num território muito Exato. pequeno. As pessoas que vivem na faixa de Gaza, que são os tais 2 milhões, 2,3 milhões que vivem ali. Depois, os cidadãos palestinos que vivem na chamada Cisjordânia, que é a parte entre a Jordânia
e Israel, digamos, e que é uma zona onde os palestinos só têm 25% do território controlados pela autoridade palestiniana e têm, por outro lado, não ocupam todo o território e vivem pressionados por aquilo que é a presença dos colonatos judaicos, que foram criados à margem das resoluções das Nações Unidas e que nos últimos meses, inclusivamente, fizeram ações, juntamente com o exército israelita, de ataque às aldeias palestinas, e portanto estamos aqui com um outro foco de tensão. E depois há os árabes que vivem dentro de Israel, que, com o tal problema demográfico, que era a possibilidade, à medida que a sua produção demográfica fosse aumentando e a sua progressão demográfica fosse aumentando, haver aqui uma espécie de desequilíbrio. E a ideia de Israel era criar uma espécie de separação da nacionalidade, o que para muita gente no plano internacional achava que era um modelo de apartheid. Mas este, digamos, é uma terceira dimensão neste quadro. O Portanto, governo atual tentou isso quando pretendeu transformar Israel num país um Estado judaico. judaico, exatamente para desqualificar, digamos, os não-judeus. Isso claramente é o apartheid. É o modelo que existia na África do Sul. Quer dizer, no mesmo país vivem pessoas que não têm o estatuto de nacionalidade, embora lá vivam, lá tenham nascido. E, portanto, isso é, digamos, mas enfim, tudo é possível hoje em dia, e há uma espécie de, eu diria, amoralidade que permite que tudo seja possível. Mas, portanto, neste momento a situação, à hora que falamos, é exatamente, há uma grande parte da população de Gaza, a totalidade da população de Gaza está acantonada no sul desse território. É, nós temos a presença neste momento já, à hora que falamos, de Joe Biden. E porquê é que é importante a presença de Joe Biden? Porque nós temos que perceber que os Estados Unidos são a grande chave desta questão. Embora Israel não seja necessariamente um sucedâneo dos Estados Unidos em matéria de decisão, obviamente os Estados Unidos têm um papel fundamental ali, até porque a questão israelita, como é sabido, é uma questão interna nos Estados Unidos, que nem sequer divide republicanos e democratas. E, portanto, Joe Biden vai ali numa viagem de grande risco. Peço desculpa por interromper mais uma vez, mas vale a pena recordar que Joe Biden, e isso explica muito a importância desta viagem do presidente norte-americano a Israel, Joe Biden recusou-se desde dezembro de 2022, a altura em que Netanyahu regressou ao poder, recusou-se a visitar aquele que, em princípio, seria um seu interlocutor privilegiado no Médio Oriente. É verdade, mas Joe Biden, se calhar, perante um cenário importante que são as eleições americanas, e perante a noção de que os Estados Unidos têm aqui um papel a desempenhar, achou que tinha que correr este risco. Esse risco foi, eu diria, mal calculado no tempo, porque, entretanto, entre o anúncio da visita de Joe Biden e a sua realização efetiva, houve um ataque, cuja autoria está por determinar, no momento em que falamos, a um hospital na faixa de Gaza, onde morreram umas centenas de pessoas. Os israelitas dizem que foi a Jihad Islâmica, os palestinos dizem que foi o Estado de Israel, que foi o exército israelita. Joe Biden, na sua declaração à chegada, embora disse tudo parece indicar que é do outro lado, e do outro lado significaria, portanto, a Jihad Islâmica ou o Hamas ou qualquer outra entidade palestina, mas está ainda por definir. O grande cuidado de Joe Biden nesta matéria é algo que não deve ser, acho que deve ser relevado. E, portanto, e neste entretanto, precisamente por virtude deste incidente grave, uma reunião que Joe Biden iria ter em Amman, na Jordânia, com o rei jordano, com o presidente do Egito e com o presidente da autoridade palestina, Mohamed Abbas, foi cancelada. O que significa que Joe Biden está um pouco por sua própria conta em Israel. E a grande questão que se põe é o seguinte, é que ao longo destes dias, e agora agravado com esta história do hospital, as manifestações em todo o mundo árabe são cada vez maiores, e também no Ocidente, em grande parte do Ocidente. E na Cisjordânia? E na Cisjordânia, em favor da causa palestina, e os Estados Unidos estão colados, de certa maneira, à imagem de Israel. E pode acontecer o seguinte, este cenário, que é o cenário, a meu ver, mais provável,
e é, de repente, Joe Biden, esgotadas que sejam todas as suas capacidades de influência para a moderação junto de Israel, regressa aos Estados Unidos e no dia seguinte Israel invade a faixa de Gaza com consequências em termos, enfim, de vítimas civis, nomeadamente. E, portanto, os Estados Unidos, mais do que nunca, poderão ficar ligados, no fundo, a uma espécie de luz verde dada a Israel para poder atacar e para poder destruir o Hamas, que é o que Israel quer. Quando talvez Joe Biden quisesse dar exatamente o sinal contrário. Joe Biden gostaria de ter pressionado os seus parceiros árabes no sentido de aceitarem refugiados de Gaza, palestinos de Gaza, mas não vai conseguir isso. Vai eventualmente conseguir alguns corredores humanitários de acesso a Gaza, porque a situação é já absolutamente limite. Isto não vai de maneira nenhuma apaziguar a vontade e a atitude política do mundo árabe, vale a pena dizer, os dirigentes árabes, todos, sem exceção, todos os dirigentes árabes condenaram a ação do Hamas, todos. Só não condenou a ação do Hamas um país que não é árabe, que é o Irão, que é um país muçulmano, mas que não é árabe. Mas fora disso, todos condenaram a ação do Hamas. Mas agora estão com um problema nas suas ruas, porque as suas ruas estão cheias de manifestantes a apoiar a ação do Hamas e, em particular, chocados com aquilo que consideram ser o ataque feito por Israel ao hospital. E, portanto, tudo isto é uma grande salgalhada em que se vive também num quadro de informação-desinformação, porque não se sabe qual é a realidade e qual é a verdade no meio disto tudo, mas neste momento eu diria que, em política, como diria o outro, o que parece é, e como neste momento o mundo pró-palestino considera que foi Israel quem atacou o hospital, independentemente de todas as peritagens que se possam fazer, e eu não sei como é que elas se poderiam fazer em termos com o mínimo de credibilidade, neste momento estamos com, digamos, um grande incêndio por cima do outro incêndio. Vamos ver como é que isto se avança. A única questão que também vale a pena sublinhar é a questão do Irão. É saber se o Irão se o Irão faz alguma ação própria, não parece que o Irão esteja disponível para fazer alguma ação própria e tem essa capacidade, porque aí arrisca-se a uma retaliação, quer por parte dos Estados Unidos, quer por parte de Israel, vale a pena dizê-lo, mas pode estimular a entrada daquilo que são as forças que lhe são próximas, em particular o Hezbollah no sul do Líbano, que já está a fazer pequenas ações junto dessa fronteira, mas que manifestamente não é por aí que Israel pode temer digamos, a segurança do seu território, salvo em aspectos pontuais. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, precisamente para nos mantermos em cenário de guerra, porque, ao contrário do que possa parecer, continua a haver uma guerra na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Teme que venha a ser uma guerra esquecida, embaixador? Esquecida, talvez, naquilo que é, ou ligeiramente menos presente naquilo que é o apoio aos palestinos. Peço desculpa, à Ucrânia. O mundo ocidental, esta mobilização de natureza quase mediática relativamente à Ucrânia, desapareceu um pouco do cenário em função da questão do Médio Oriente, mas não me parece que, sob o ponto de vista, digamos, do apoio efetivo à Ucrânia, as coisas tenham diminuído. Pelo contrário, nós demos conta que, nas últimas horas, aquilo que era um dos pedidos essenciais que Zelensky teve para Joe Biden durante a sua última visita a Washington, que era os ATACMS, que eram um conjunto de mísseis de alcance cerca de 150 quilómetros, que tinham importância para defender o território ucraniano, foram dados e mais do que isso foram aplicados. E, inclusivamente, a Ucrânia já os usou e parece que terá destruído um aeroporto importante onde estavam helicópteros e outro material de combate russo, o que significa que a Ucrânia está a ser munida esse material. A grande questão está em saber se tudo isto e esta dispersão não causa, nomeadamente na opinião pública, com consequências nos governos, porque estamos a falar de países democráticos,
dos países europeus, digamos, alguma dispersão e alguma menor vontade no sentido de manter a atitude face à Ucrânia. Até agora, digamos, na retórica tudo continua na mesma, nos financiamentos tudo continua praticamente na mesma. A Ucrânia tem vindo a ver aquilo que era a sua famosa contraofensiva travada a partir de uma espécie de contra-contraofensiva feita pelos russos na zona da Advika, no sul, uma espécie de uma cunha que a Ucrânia tinha conseguido dentro do território que tinha sido tomado pela Rússia, em direção na zona de Zaporizhia, em direção ao mar. Há ali uma espécie de empate, de certa maneira. Nos últimos dias, os sinais dados pela Ucrânia era de que a Rússia tinha feito alguns avanços, mas há também quem pense que a maneira como a Ucrânia dramatizou esses avanços russos tinha a ver com a mensagem que pretendia mandar, no sentido de dizer, olha, se não vierem a nossa ajuda, se não continuarem a dar-nos ajuda, nós provavelmente vamos aqui perder este espaço. Estamos neste cenário e neste quadro nós verificamos que Vladimir Putin foi, entretanto, à cimeira da nova Rota da Seda na China e, entretanto, passou também pela Ásia Central, manteve contactos agora com o presidente da Hungria e, portanto, no seu quadro limitado de movimentação, que tem a ver com os países que não são subscritores do Tribunal Penal Internacional, sob o qual Putin vive com um mandado de detenção, Putin faz a sua diplomacia. Uma diplomacia que, por outro lado, se intensifica cada vez mais na relação com a Coreia do Norte. Há sinais, mas são sinais dados pela inteligência americana e, portanto, valem o que valem em termos desta guerra, que a Coreia do Norte já terá dado material militar para a Rússia. A Rússia estava com falhas de material militar ao que parece básico. E estes sinais significariam que a Coreia do Norte, depois da visita de Kim Jong-un à Rússia, estaria a ter, digamos, um papel cada vez maior. Se somarmos a isso a circunstância de, no momento em que falamos, haver a notícia de que Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, está em Pyongyang, isto significa que esta relação com a Coreia do Norte, digamos, tem alguma substância. Volto a dizer aquilo que disse já várias vezes. Quando a Rússia precisa de um país tão acusado como a Coreia do Norte, isto significa que a Rússia está, digamos, eu não iria arrapar o tacho, mas está, de certa maneira, muito limitada nas suas opções no plano internacional. E, bem, portanto, aparentemente não há mais material de guerra disponível para compra, senão na Coreia do Norte, não é? A curva da oferta e da procura está desencaixada uma da outra. Há muito mais procura que oferta em termos de material bélico. Mas também no campo ocidental as coisas não estão bem, pela simples razão de que o gasto de material de munições feita pela Ucrânia nesta guerra está, digamos, a exaurir aquilo que é a capacidade de produção e de exportação dos seus próprios aliados, dos seus próprios apoiantes. Claro. E isso está, neste momento, há uma falta de material de guerra. Agora, vale a pena fazer um comentário fora de tudo isto, António. Esta guerra, ao longo deste ano, tem sido uma espetacular feira de material de guerra, em termos de capacidades militares. Neste momento, os produtores de material de guerra, quer da Rússia, quer do mundo ocidental, tiveram uma grande feira prática de utilização de material de guerra, com uma demonstração objetiva da qualidade desse material ou da falta dela. E, portanto, neste momento, eu gostaria de saber onde é que se compram ações das empresas de material de guerra, porque são essas ações que devem estar a disparar em todo o mercado. Mas eu nunca comprei ações, portanto, não faço parte daqueles que podem beneficiar do material de guerra. Bom, aconselho Wall Street, deve haver por lá qualquer coisa que o possa agradar. Por falar em agradar, queria colocar-lhe a seguinte questão: talvez o desagrado do presidente Zelensky nesta altura seja a possibilidade de os países ocidentais percepcionarem que na faixa de Gaza há uma guerra civilizacional entre o mundo cristão judaico e o mundo islâmico, enquanto que nas fronteiras do Donbass há uma guerra entre dois povos eslavos. Acha que é um temor que vale a pena tirar o sono a Zelensky?
Não sei, é evidente que a questão de Israel é uma questão que toca fundo certos setores do mundo ocidental. Israel é visto há muitos anos, em primeiro lugar, como um povo injustiçado no plano mundial, mas também é visto como uma espécie de uma cunha ocidental dentro de uma área islâmica, e com todas as consequências que a memória até das cruzadas, digamos, pode ter. Uh, no caso da guerra na Ucrânia, ela tem uma dimensão, eu diria também importante para o Ocidente, porque há uma estratégia ocidental no sentido de utilizar a Ucrânia como um fator de contenção da ação russa e da aproximação russa às fronteiras NATO. E, portanto, esse fator de contenção funciona muito na mentalidade de muitos dirigentes ocidentais. E nós temos que perceber uma coisa: a Ucrânia, contrariamente ao Médio Oriente, para quem a questão para a União Europeia é apenas uma questão. É uma questão importante, mas não é uma questão essencial. A questão da Ucrânia é vista na União Europeia, em muitos setores da União Europeia, como uma questão vital, porque se prende com as suas próprias fronteiras. O Médio Oriente é uma fronteira americana, mas não é uma fronteira europeia. Certo, muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, para mantermos a conversa geograficamente muito próxima daquilo que foi a segunda parte do programa, exatamente para perguntar ao embaixador como é que tem visto a evolução política na Polónia, sendo certo que não estava bem ou não está a ser bem conforme aquilo que as sondagens diziam antes das eleições. Não, é muito curioso que a realidade surpreende-nos, ou diria, a realidade tem mais imaginação do que os homens. E a noção que havia dentro. Seguramente mais que as sondagens que constantemente falham um dia destes, temos Claro, que é nos verdade. habituar a não olhar mais para sondagens. Nunca nos habituaremos suficientemente, quer dizer, porque acabamos sempre por ser tentados, em particular por aquelas que sejam favoráveis àquilo que nós pensamos. Exatamente. Portanto, as sondagens apontavam para uma. Temos que vamos passar a fazer a inaugurar sondagens à la carte. É verdade. Mas na Polónia nós temos que perceber o seguinte: desde há vários anos, não sei exatamente os números de anos, a Polónia é dominada pelo Partido da Lei e da Justiça, que é um partido conservador, dirigido por Kaczynski, eram dois irmãos, depois um morreu num acidente de avião. Este Kaczynski é a figura tutelar da Polónia, desse partido dentro da Polónia, embora não esteja no poder, embora ele próprio não esteja no poder. E esse partido deu à Polónia uma orientação de vida ao longo destes últimos anos extremamente nacionalista, extremamente autoritária, com ameaças sobre a independência do Poder Judicial e dos mídia, e em particular, naquilo que importa para todos nós na Europa, com uma grande retração relativamente à observância dos compromissos a que a Polónia subscreveu a quando da entrada para a União Europeia. O que faz na Polónia uma espécie de um partido, de um país relutante no compromisso europeu, uma espécie de novo Reino Unido, passa digamos, a caricatura. E, portanto, chegava-se mesmo a falar da possibilidade da Polónia sair da União Europeia. Ora bem, a Polónia, no entanto, é talvez o país mais importante dentro da União Europeia naquilo que foi o apoio que a União Europeia deu à Ucrânia. E continua a ser. É o maior país daquela zona, é uma das principais potências da União Europeia, vale a pena dizê-lo, em termos demográficos, em termos de população, em termos de presença no Parlamento Europeu. Nós hoje, com a saída do Reino Unido, vale a pena dizê-lo, dentro da União Europeia, nós temos países, dois grandes países, a França e a Alemanha, que ainda por cima não se entendem entre si muito bem ao longo destes últimos tempos. Depois temos países como a Itália. Depois temos países como a Espanha e a Polónia. São os grandes países europeus, hoje em dia. E a Polónia tinha condições, e tem condições, de ser um país, digamos, com um papel importante no futuro europeu.
mas para isso era preciso, digamos, partilhar os valores europeus. E esta liderança polaca não estava a partilhar os valores europeus e, para além de se interessar pela questão ucraniana, estava, digamos, permanentemente reticente, por exemplo, a pôr em prática aquilo que eram decisões tomadas pelos tribunais europeus no seu próprio território. Diz-se, mas há uma soberania, não, mas quando entramos para a União Europeia, quando um país entra para a União Europeia, partilha a sua soberania, isto é, coloca-se sob a tutela dessa mesma soberania. Se não quiser, sai, como foi o caso do Reino Unido. Mas, quer dizer, para entrar, não se pode ser membro de um clube sem respeitar as regras. E a Ucrânia e a Polónia estava sistematicamente a não querer respeitar essas mesmas regras. Ora bem, dentro da Polónia, menos pela questão europeia, mas também por alguma coisa pela questão europeia, mas bastante pela questão autoritária, foi-se criando uma movimentação de oposição ao PiS, ao partido dirigido por Kaczynski. Não se pensava que essa oposição tivesse capacidade para criar uma alternativa, foi-se a eleições, e qual foi o resultado? O resultado foi que o partido de Kaczynski acabou por ter maioria, apesar de tudo, uma maioria relativa, teve 35,38%. Os outros partidos numa espécie de uma nova geringonça possível, o partido da Plataforma Cívica de Donald Tusk, que foi antigo presidente do Conselho Europeu, vale a pena lembrá-lo, teve 30,7%, e depois há outros partidos, a Terceira Via com 14,4%, a Nova Esquerda com 8,6%. É uma coligação, eu diria, de centro-esquerda, não é radical, mas vale a pena dizê-lo. Nós vivemos na Polónia num ambiente de uma tensão pública fortíssima, porque além disso há uma terceira entidade, que é o Presidente da República, o Presidente Duda, que vem do PiS, que vem do partido maioritário, e que neste momento é a chave do futuro, isto é, depois dos resultados eleitorais, muito provavelmente o presidente Duda vai chamar o PiS para formar governo. O PiS vai chegar à conclusão, tudo assim o indica, de que não poderá formar governo, porque não tem maioria suficiente para isso, e a questão põe-se se Duda vai chamar o partido de Donald Tusk como segundo partido. O ambiente é de tal maneira que Donald Tusk, durante a campanha eleitoral, disse que se fosse eleito, e se chegasse a primeiro-ministro, avançaria com um processo contra o presidente. Portanto, estamos a ver um presidente a dar posse a um primeiro-ministro que tinha ameaçado lançar um processo contra si próprio. Portanto, o cenário é de grande tensão. Vamos lá ver como é que a lógica constitucional vai funcionar, ou se Duda decide, por exemplo, fazer novas eleições, realizar novas eleições. Enfim, logo veremos qual será a situação. Não acredito que isto tenha impactos no apoio à Ucrânia, porque Tusk, por exemplo, naquele momento que foi uma certa reação nacionalista por parte do governo do PiS quanto à questão dos cereais, acabou por ficar, digamos, por condenar a atitude do governo, o que significa que o apoio à Ucrânia não tem dúvidas. Agora, que a União Europeia será muito mais apoiada e a ideia europeia será muito mais apoiada na Polónia, com certeza que isso vai ser assim, mas nós poderemos talvez falar, porque como vou à Polónia daqui a dias, poderemos nessa altura falar melhor. Muito bem, esperemos então por isso. Entretanto, Portugal arrisca a que a geringonça seja o seu principal produto exportado e exportado. Nos próximos tempos acontece numa série de países, Polónia, Luxemburgo, Espanha, tudo está com... Nos Açores, António. Exatamente. O partido mais votado foi o Partido Socialista, e em que a liderança hoje existente é do Partido Social Democrata, com apoio, não sei se do Chega e da Iniciativa Liberal. Exatamente. A geringonça que não é nada de especial. Não é nada de especial, claro, é pura matemática, mais nada. Aconteceu em Portugal. O que aconteceu foi que em Portugal nunca tinha havido geringonça, isto é, Exato. tinha havido a possibilidade de uma maioria parlamentar, digamos, retirar a possibilidade a um partido minoritário. Mas, tal como aconteceu, como provavelmente vai acontecer na Polónia, em Portugal foram, e contrariamente ao que aconteceu nos Açores, infelizmente, no Governo Nacional em Portugal, as coisas processaram-se da maneira que se tinham processado, isto é, foi chamado o partido que ganhou as eleições, o PSD, foi ao Parlamento, a sua não passou, e é chamado o segundo partido. É assim que as coisas devem funcionar em democracia, e é assim que as coisas têm funcionado em Portugal. Exatamente. Embaixador, para uma resposta muito rápida, como é que observou
muito sumariamente, a passagem de Donald Tusk pela presidência do Conselho Europeu? Acha que foi ali, conseguiu uma boa prestação? Sim, ficou com uma boa imagem. Donald Tusk tinha um problema que não falava inglês e teve que aprender inglês durante todo o tempo. Mas se nós olharmos para aquilo que foram os presidentes do Conselho Europeu, o mais marcante foi Van Rompuy. Donald Tusk teve uma prestação boa. Esta senhora teve agora esta atitude relativamente à Palestina que, de certo modo, lhe retirou alguma autoridade, o que fez com que, aliás, o atual presidente, Charles Michel, tivesse aparecido mais nas últimas horas. Mas o lugar de presidente do Conselho Europeu é um lugar estranho, porque é um lugar de representação dos vários países, das presidências dos vários países, dos primeiros ministros e chefes de Estado de vários países, que sempre têm que encontrar uma linguagem que seja ao mesmo tempo uma espécie de uma média aritmética desses países. Exato. E a Comissão E Europeia inócuo em relação à Comissão Europeia. inócuo em relação à Comissão Europeia. E a Comissão Europeia aproveitou bem, durante a crise, da Ucrânia, a circunstância de haver divergências entre os dois principais países europeus, entre a França e a Alemanha, para assumir um papel importante. Papel importante esse que, no fundo, reproduziu o próprio papel que a Comissão Europeia tinha tido durante o tempo da pandemia, e em particular em algumas iniciativas extremamente positivas que teve, por exemplo, na questão das vacinas e na questão da criação de um empréstimo, digamos, público, criado pela Comissão Europeia em nome da Europa. Foi uma atitude muito positiva e muito bem saudada em relação ao Ursula von der Leyen, e isso deu-lhe uma força que depois procurou projetar no caso ucraniano. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Continuem a acompanhar-nos e repitam a audição no podcast e no videocast que encontram nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.